Bom dia, irmãos e irmãs. Eu sou o diácono Nelson, da paróquia Santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso, Diocese de Guarulhos. Hoje iremos refletir o Evangelho do dia 4 de dezembro de 2024, quarta-feira, segundo Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ao meditar este Evangelho, logo de início na minha meditação, recordei do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 e seguintes, onde Jesus, no sábado, entra na sinagoga, pega o livro de Isaías e lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para curar os cegos, anunciar o ano da graça do Senhor, para libertar os prisioneiros. Então, se cumpre a profecia de Isaías neste dia, em que Jesus, ao anunciar a boa nova do reino por 3 dias a uma numerosa multidão, se compadece após ter curado os doentes, porque percebia que o povo estava ardendo de desejo de alguém que lhes anunciasse a boa nova do reino, mas também alguém que lhes desse o necessário para viver. Jesus não quer dispensar a multidão sem dar o mínimo, o necessário, para que eles tenham vida com dignidade. E ele joga o desafio para os discípulos. Eu não quero mandar embora porque eles podem desmaiar pelo caminho. E os discípulos falam: mas onde nós vamos conseguir alimento para essa multidão no meio do deserto? E do pouco que eles têm, o Senhor multiplica a ponto de sobrar 7 cestos com os pedaços de pães que sobraram. Um detalhe interessante neste Evangelho é que Jesus toma o pão e os peixes, abençoa, dá aos discípulos e os discípulos distribuem. Assim também como foi a palavra de Deus. Jesus dá a sua palavra aos discípulos e os discípulos saem pelo mundo distribuindo a sua palavra, anunciando a boa nova do reino, que chegou até nós hoje, de 12 homens. Chega até nós e hoje quantos bilhões de pessoas anunciam a boa nova do reino? Como chegou até nós essa boa nova do reino de Deus? E também nós hoje somos chamados a tomar estes pedaços de pão da palavra de Deus, das mãos de Jesus, e anunciá-las aos demais, que estão famintos, sedentos de conhecimento do Deus da vida. Então, irmãos, alimentados
pela palavra de Deus, não tenhamos essa palavra somente para nós, mas tenhamos coragem de anunciá-las àqueles que estão famintos, necessitados da presença de Deus em suas vidas. Peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa e santa semana. E nos preparemos nesse tempo de advento para acolher o Senhor que virá no Natal.